io ti ricordo Gente, arcobaleno falar aqui acceso sobre in a cielo pregação do Evangelho, que é um dever de todos sento nós. dire Mas eu estou vendo ultimamente que o Evangelho, da forma como Jesus nos pediu, que anunciássemos, não é o que está acontecendo agora. As palavras de Jesus estão sendo distorcidas por atender a interesses financeiros ou políticos de algumas pessoas, né? Católicos, alguns evangélicos, alguns pastores famosos, né? Que estão simplesmente tentando oprimir o povo na defesa de um evangelho que não oprime o povo. Nesse período de eleições, eu fiquei muito assustado com o comportamento dessas pessoas, né? Em especial de alguns neopentecostais, que tem tanto entre os evangélicos, nasceu lá, e também entre nós católicos. Parecia que a fé que nós sempre professamos tivesse virado de ponta cabeça. Já faz algum tempo que não se ouve mais uma pregação daquilo que anunciava a palavra de Jesus, a esperança que Jesus transmitia às pessoas. As pregações de hoje só refletem ódio, a opressão ao irmão, o julgamento do irmão. Não foi isso que Jesus ensinou a essas pessoas que foram ordenadas, consagradas a esse ministério. Certos trechos assim são super conhecidos desses religiosos. Por exemplo, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei e que tendes acolhido, no qual estáis firmes. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 1. Mas também o apóstolo Paulo disse: apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como sabeis, ousamos, confiados em nosso Deus, pregar-vos o Evangelho de Deus em meio de muitas lutas. Ou seja, mostrando que apesar de toda a onda negativa, eles estavam ali lutando para pregar o Evangelho de Deus. E o próprio Jesus disse a todos nós, especialmente os que foram ordenados para essa missão: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. No Atos 16:15. Será que o Evangelho de Jesus trazia só o ódio que está se apurando agora atualmente? Não, a boa nova, que significa Evangelho, não foi para isso. Mas estão usando o Evangelho de Jesus para destilar ódio, colocando Jesus como a favor de armas, e pastor abençoando metralhadora. Está uma loucura, uma danação. Um verdadeiro desrespeito à Bíblia, às Sagradas Escrituras. Veja a gravidade que o Mestre colocou nas suas palavras. Este Evangelho do Reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Mateus 24:14. Ora, Paulo também disse: de fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, ou seja, Lúcifer, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema, ou seja amaldiçoado, condenado. Isso está em Gálatas 1, versículos 7 e 8. Então, irmãos, precisamos correr dessas tentativas de uso da religião, da Bíblia, de Jesus e de outros valores religiosos para a eleição de qualquer candidato, seja ele qual for. Querem se eleger, busquem lá as suas virtudes e mostrem essas virtudes ao povo, mas não queira
usar o nome de Jesus para dizer que Jesus está lhe defendendo, porque muitas vezes você está defendendo a morte, ou você está julgando uma pessoa, você está cometendo pecados. Imagina apenas simplesmente em seu próprio interesse. Meus irmãos, abandonem qualquer grupo religioso, igreja, ou pregador, evangelista, leigo, pastor, ou padre mesmo católico, né, que tentem fazer uso da Bíblia para interesses espúrios. Né? Eles não fazem isso em honra a Deus. Eles estão buscando apenas a sua própria vitória ou seus próprios interesses. Mas é preciso que se pregue o Evangelho a todas as nações. O Evangelho real, o Evangelho divino, como indicou Marcos no capítulo 13, no versículo 10. E não esqueçamos o alerta que foi feito por São Pedro, porque vem o momento em que se começará o julgamento pela casa de Deus. Ora, se ele começa por nós, qual será a sorte daqueles que são infiéis ao Evangelho de Deus? Né? 1 Pedro 4,17. Vejam, não desvalorizemos o sacrifício de Jesus, o seu sacrifício, a morte na cruz. Não podemos esquecer os muitos açoites e tribulações sofridas por São Paulo. Não podemos fazer disso assim como se nada tivesse acontecido. Nunca devemos esquecer a luta de Pedro e dos demais apóstolos, né? A forma cruel como morreram para poder defender o Evangelho, que essas pessoas hoje estão querendo usar esse mesmo Evangelho para matar pessoas. Não podemos rir do sangue dos mártires. Você que é um fiel católico, evangélico, espírita, budista, hinduísta, judeu, muçulmano, o que for, sabe do sacrifício sofrido pelos que lhe antecederam, pelos seus líderes. Eu sei com certeza que temos autoridade, nem que seja só uma autoridade moral, para dizermos aos nossos religiosos, de qualquer religião: vocês estão se desviando do que vos foi ensinado. Vocês estão nos levando ao abismo. Estão querendo nos jogar num poço, no inferno. Lido, né, sobre o pastor de René Kivitz. Né? Esse pastor, ele é da Igreja Batista, certo? Quando ele foi perseguido por esses fundamentalistas neopentecostais. Por quê? Porque ele tinha posições em defesa do verdadeiro Evangelho. Eu sei bem também, li bastante e admirava demais um pastor evangélico, pastor batista também, que era Paul Washer, que batia muito naqueles que estavam se desviando do Evangelho para criar riquezas para si mesmos. O certo, gente, é que a cultura está cada vez mais hostilizando os valores bíblicos. Alguns pastores neopentecostais influentes e alguns religiosos e padres católicos dessa mesma linhagem neopentecostal precisam entender que pregar o Evangelho pode um dia se tornar um discurso de ódio nesse país, de uma maneira quase sem volta. Existe uma clara tentativa de desunir a família, de criar um caos nos lares, nas escolas, nos lugares públicos. Veja o caso da xenofobia que está acontecendo contra os nordestinos ou contra qualquer pessoa que pensa diferente dos poderosos, dos negros. Não pode acontecer isso mais. Não podemos aceitar. Acontece. Não podemos nem aceitar que isso se torne uma coisa corriqueira. Ninguém pode manipular a família dessa forma. Porque para eles pouco importa se o irmão está brigando com o irmão, se o filho está brigando com o pai. Eles querem alcançar o objetivo deles, o objetivo de poder. O próprio Jesus, ele nasceu aonde, gente? O próprio discípulo de Jesus disse que de Nazaré pode vir boa coisa. Né? Mas Jesus nasceu num tempo em que o imperialismo romano prevalecia. Era uma dificuldade. Jesus, contudo, nunca desviou os olhos do sofrimento, da pobreza e do ódio.
a que os pobres eram submetidos. Jesus nasceu e viveu toda a sua vida terrena com os pobres, e andava com eles, e comia com eles, e dormia com eles. Ele foi super criticado pelos fariseus, pelos saduceus, escribas, sumos sacerdotes, essa turma que só pensavam neles, no bem-estar deles, que inclusive levaram Jesus a uma condenação. Mas ele nunca cedeu, Jesus nunca cedeu aos planos desses poderosos. Não esqueça que até Satanás tentou corromper Jesus com riquezas e poder. Lembra dessa passagem? Eu te darei tudo isso se prostrando-te diante de mim, me adorares. E aí Jesus disse para ele: para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Mateus 4, de 8 a 11. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades do povo. Esse mesmo povo que era abandonado pelos poderosos. A pessoa, quando adoecia, ficava cego, coxo, leproso, era desprezado. Ele não tinha a mínima assistência, como se isso fosse uma ordem de Deus, e não era. Jesus não tinha carro, não tinha avião, não tinha conforto, nem ele, nem seus discípulos. Andavam aí praticamente dormindo ao relento, comendo nos campos. Então vamos honrar o nome e o esforço de Jesus. Esse mesmo Jesus que dizia a todos, porque o que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho irá salvá-la. Isso está em Marcos 8,35. Jesus veio até nós com uma missão bem definida pelo Pai. Está lá, Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu peso é leve. E Deus também disse, através de Davi, no Salmo, por causa da aflição dos humildes e dos gemidos dos pobres, irei levantar-me para lhes dar a salvação que desejam. Salmo 11, versículo 6. Então, o que vemos ultimamente é uma verdadeira fraude com a palavra de Deus. E isso foi profetizado por Isaías. Porque o insensato profere loucuras e seu coração dá-se ao mal. Comete impiedades, forma sobre o Senhor conceitos errôneos. Deixa o faminto queixar-se de sua miséria, priva da bebida aquele que tem sede. As intrigas do trapaceiro são desleais. Ele maquina desígnios criminosos para perder os humildes com mentira, e o pobre que faz valer seus direitos. Isso aí está em Isaías 32, no versículo 6 a 7. Então, esse mesmo Deus é aquele Deus que espalha a chuva sobre a terra e derrama água sobre os campos, exalta os humildes e dá nova alegria aos que estão de luto. Justamente porque a oração do humilde penetra as nuvens. Ele não se consolará enquanto ela não chegar a Deus. E não se afastará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. Eclesiastes 35, 21. Vamos ficar por aqui. Mas logo voltaremos a falar sobre a nossa missão e a missão dos que foram consagrados para levar a cabo essa missão. E infelizmente, alguns estão se desviando completamente daquilo para que foram preparados. Esses aí vão sofrer, mas o que é pior, também farão muitas pessoas sofrerem sem terem a menor necessidade disso e sem terem a menor culpa. Tá bom? Vamos pensar, reflita sobre isso. Tá bom? Shalom do Pai.
Grazie. Questa è la mia Ave Maria per Lucio. Grazie a tutti. Ciao.